como é que olha para 2020, tendo a responsabilidade do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal? Deve ter sido um ano que o deixou ficar marcado pela negativa. Sim, foi um ano especialmente desafiante. E foi sobretudo desafiante porque apareceu no fundo este imprevisto, esta pandemia, que apareceu já numa altura em que praticamente todo o ano já estava programado. Já tínhamos todas as, digamos assim, as áreas de intervenção cultural da Câmara definidas para o resto do ano. E a partir de março, e sobretudo a partir daquele primeiro momento de confinamento, tudo teve que ser basicamente repensado. E o pior é que tudo teve que ser repensado quase diariamente, ou seja, os efeitos da pandemia, como era algo novo para todos, e como determinaram também a publicação de legislação e de medidas praticamente todos os dias a partir do momento em que começou essa intervenção estadual de tentativa de controle da pandemia por um lado e de tentativa de minimização dos efeitos sociais e económicos por outro, determinaram também para nós uma capacidade de adaptação constante, não é? E uma capacidade também de tentar, no fundo, também intervir de forma quase preventiva, entrar quase no campo da adivinhação, a ver o que é que podia vir a acontecer, o que é que podíamos fazer para minimizar os efeitos que toda a paragem que a pandemia determinou provocou. E, portanto, foi, de facto, um ano, no caso do setor da cultura, foi, de facto, um ano muito complicado, porque grande parte das atividades que estavam previstas não puderam ocorrer. Como disse bem, quer dizer, a Ilha Terceira e Angra do Heroísmo são provavelmente os locais nos Açores, talvez um pouco por todo o país, com mais momentos de festa, de congregação, com mais vida social, digamos assim, que se pode encontrar. E isso obviamente que determinou uma mudança completa naquilo que são os hábitos das pessoas e uma mudança completa também naquilo que são as tradições desta terra, naquilo que são também os movimentos e as dinâmicas económicas que a cultura e que as festividades em si também oferecem a Angra do Heroísmo e a Ilha Terceira. E portanto nós fomos adaptando-nos àquilo que era a realidade. O que é que tentámos fazer? Por um lado, através de concertos digitais, digamos assim, transmissões online, tentámos manter alguma atividade por parte das bandas, de todos os grupos de ação cultural que podiam, de facto, ter algum tipo de atividade que não envolvesse uma violação daquilo que eram as regras definidas de distanciamento e de higiene durante esta pandemia. Iniciámos o Angra ao Vivo para esse fim, portanto conseguimos já fazer 2 concertos com todas as bandas, todos os artistas que temos identificados da Ilha Terceira através dessa iniciativa. E nos casos daqueles grupos, dos artistas que não podiam fazer ou intervir nestas atuações, devido precisamente à necessidade de cumprir essas regras, o que tentámos fazer foi atribuir alguns apoios durante esta fase para garantir que existiam condições para que essas aglomerações, para que essas coletividades, para que esses artistas pudessem se manter vivos e conseguirem ultrapassar esta pandemia, de forma a que no momento em que seja possível retomar toda a atividade, eles tenham condições para isso. Isso aconteceu com as filarmónicas, por exemplo,
Isso aconteceu com os grupos folclóricos, isso aconteceu com os grupos de teatro, aconteceu com os coros, e portanto aconteceu com um pouco, quase um pouco de tudo, não é? Tentámos manter também, sempre que foi possível, e até porque houve ali uma fase em que foi possível fazer alguns eventos com a presença de público, embora de forma controlada. Tentámos manter, por exemplo, a temporada de exposições a decorrer, que era outro dos setores que nós queríamos tentar garantir que continuava a ter alguma atividade. A alternativa era fazer essas exposições e criar uma plataforma online para que as pessoas pudessem ver o que é que estava a ser exposto durante a temporada, mas de facto, com essa regressão das medidas a determinada altura, digamos assim, de limitação dos eventos com a presença de público, no caso das exposições, como não é uma situação em que congregue na mesma altura muita gente, continuamos a efetuá-las e continuam a ser expostas ali no Centro Cultural conforme estava previsto. E pronto, tem sido um pouco por aí, tentar sempre adaptar a atividade àquilo que é possível fazer, e acho que, fazendo um balanço do ano 2020, fizemos aquilo que era possível, tentámos utilizar os meios que tínhamos à nossa disposição para garantir que a ilha e o concelho não paravam a este nível. Tentámos também, no caso, por exemplo, do Espírito Santo, garantir alguma atividade possível, nomeadamente através da distribuição de vinho e de pão, um pouco por todo o concelho, e a Câmara aí teve uma intervenção bastante forte em parceria com os impérios do concelho, portanto também numa perspectiva de tentar garantir o mínimo de continuidade dessa tradição secular cá na ilha. Portanto foi, lá está, um pouco de tudo o que podíamos fazer dentro de todas as limitações que tínhamos, e portanto obviamente que o balanço não pode ser positivo, porque foi um ano muito difícil para todos, e mesmo com todas estas medidas, obviamente, que houve consequências negativas para todos, desde logo a impossibilidade de uma boa parte destes artistas, destas coletividades, continuarem a ter a sua atividade regular, habitual, mesmo que tivessem um pouco de atividade com aquilo que nós fomos, no fundo, disponibilizando e assegurando. Não foi um ano normal e, portanto, há sempre consequências negativas a esse nível. Obviamente que também os apoios que foram dados, com certeza que não cobriram totalmente aquilo que eram as receitas expectáveis por parte dessas coletividades, mas no fundo tentou-se garantir que pelo menos havia condições para que todos sobrevivessem a esta situação difícil, e que no dia em que tudo isto acabar, digamos assim, no dia em que todos possamos voltar a uma atividade social e cultural normal, ou mais normal, todos estão em condições de voltar à sua atividade conforme estavam antes.